Glória a Deus, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Fiel é o Senhor e digno é o Cordeiro de Deus, que veio para retirar os pecados do mundo. Então, meus amados irmãos, terminamos aqui um círculo de oração abençoado na presença de Deus. E agora nós vamos estar então louvando um pouco, e depois vamos estar entrando no ensinamento da palavra de Deus. Eu creio que vai ser um ensinamento que a gente vai também meditar na palavra. E um ensinamento maravilhoso, né? Porque quando eu estive lá buscando a Deus, o Espírito Santo de Deus me mostrou algo que é muito importante de passar para a igreja. E nós vamos estar fazendo aí um ensino abençoado também, ensino de Jesus Cristo para a honra do Pai. Vamos orar para iniciar então. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, pedindo para que o Senhor venha estar abençoando, ó Pai querido, ó Pai amado. Mas esta noite que nós estamos aqui, Senhor Jesus, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Abençoa aqueles que estão em casa também, Senhor Jesus, ó Pai, acompanhando essa transmissão, que não puderam estar aqui por algum momento, por algum motivo, Senhor Jesus, seja distância, seja financeiro, seja aquilo que o Senhor sabe a necessidade de cada um, mas que o Senhor venha abençoar também. Pai querido, Pai amado, abençoa os meus irmãos também que estão aqui, que se esforçaram também para estar aqui, da porção dobrada do céu. E que o Senhor venha receber a cada louvor, a cada adoração, a cada cântico, a cada hino, para a honra e a glória do Teu santo nome. É desta maneira, Senhor Jesus, que nós estamos aqui te agradecendo por mais um dia esta porta estar aberta, e mais um dia nós estamos aqui louvando e engrandecendo o Teu santo nome, para a honra do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém. Vamos louvar a Deus então em nome do Senhor Jesus, em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, igreja. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde foi o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor,
glória. Oh, maravilhoso Jesus. Deus é bom, meus amados irmãos. Vamos seguir louvando e adorando a Deus em o nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele quer com que a gente venha adorar, verdadeiros adoradores que adore a Ele em espírito e em verdade, porque Deus, Ele é bom, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar louvando e adorando a Deus. Em tua Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, igreja. Para o céu, para o céu, para o seu louvor, ao único que é digno de receber a honra. Ao único, louve, louve. Adoramos, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Ele está pairando pelo ar, é a brisa do vento a soprar. Ele está na voz do nosso pranto. Luz de Deus é o Espírito Santo. Ele está pairando pelo ar, é a brisa do vento a soprar. Ele está na voz do nosso pranto. Luz de Deus é o Espírito Santo. Desce em mim, Espírito de Deus. Pede que Ele desce, pede pra mim. Espírito do Senhor, toque em mim e alivia minha dor. Nos momentos de dor e sofrimento, eu me lembro do que Jesus falou.
a minha dor. Glória a Deus, aplaude a Ele. Oh Deus maravilhoso, fiel é o Senhor Jesus. Digno é o Senhor, que deve ser adorado e glorificado para todos sempre, meus amados irmãos. Glorificamos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, a comunhão da igreja. E bendito seja nosso Deus e Pai que nos reuniu por amor de Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Eu queria pedir para que os irmãos se colocassem em pé e abrissem a Bíblia no Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, bem conhecido de todos nós. Senhor, toma a primazia, Senhor, desta palavra. Que o Senhor venha fazer manifesta, Senhor. Que não venha ser somente uma leitura, mas que venha ser a sua palavra viva, entoada esta noite, para falar comigo, com os meus irmãos. E que teu reino, Senhor, venha avançar nesse lugar. Senhor Jesus, é chegado o reino dos céus. Aqui está todos aqueles que querem se esforçar para estar contigo eternamente. Porque em vão a gente sentir a tua presença, Senhor Jesus, só neste mundo temporal. Nós queremos estar eternamente na tua presença, porque a tua presença é tudo para nós. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos iniciar uma série de ensinamentos agora, falando de Jesus, falando daquilo que Jesus ensinou. Jesus, Ele é maravilhoso. Ele mudou a minha história, mudou a minha vida. Jesus Cristo é o maior ensinador, o maior homem que ensinou aqui, né? Porque Ele veio homem, 100% Deus. O maior que pisou nessa terra, podemos se falar, que ensinou antes, que ensina durante, que ensina depois. Há milhares e milhares e milhares de anos, podem ter mexido, adulterado, mas os ensinamentos de Cristo, eles são tão vivos nos dias de hoje. Então por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo, Deus Pai, porque Deus enviou seu Filho aqui para ensinar também o povo, para salvar, ensinar o caminho. E Ele falou para mim fazer uma série de ensinamentos, onde a gente vai começar a pegar os ensinos de Jesus, aquilo que Ele ensinou, e nós vamos ver das revelações espirituais em cima daquilo que Jesus está ensinando, para que a gente não venha ler a Bíblia conforme um livro qualquer, porque um livro qualquer não muda a vida de ninguém. A Bíblia é um livro espiritual e ela muda e transforma a vida do traficante, da prostituta, de um depressivo. Ela tem poder porque o poder está no Espírito Santo de Deus que testifica da palavra. Então nós vamos fazer uma série de ensinamentos, nós vamos aprender as parábolas de Jesus, as parábolas da figueira, nós vamos aprender muito. E então nós vamos iniciar lá pelo começo aqui, que é um dos primeiros sermões, os sermões conhecidos de todos, os sermões das bem-aventuranças, onde que Jesus vem e se reúne para ensinar acerca do reino dos céus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e se assentou-se. Aproximaram-se deles os seus discípulos, e ele começou a ensinar, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Pode sentar aplaudindo e glorificando a Ele, porque Ele merece todo aplauso. Ele merece, meus amados irmãos. Glória a Deus, aleluia! Oh, glória a Deus! Meus amados irmãos, o acontecido ali é que Jesus agora reuniu seus discípulos, reuniu tudo. Ele ia dar um ensinamento agora, como a Bíblia diz. Jesus sentou, viu que o povo estava ali, parou no monte e começou a dar um sermão acerca do reino dos céus. Jesus, ele veio anunciar o reino dos céus e propagar um ano aceitável ao Senhor. Foi por isso que ele disse que o Espírito Santo de Deus ungiu a ele. E Jesus, ele começa a ensinar falando completamente o inverso do mundo. Porque, meus amados irmãos, se a gente analisar ali, ele está dizendo as felicidades verdadeiras. O que é a real felicidade? E anunciando aquilo que as pessoas devem fazer neste mundo, viver a maneira que o cristão verdadeiro deve viver neste mundo, que está almejando o céu, cristão que quer ir para o céu. Então Jesus, ele fala um sermão espiritual. Esse sermão é do céu, esse sermão não é um sermão aqui da terra.
Muitos analisam esse sermão, e hoje você vai analisar de uma maneira que quem sabe você nunca viu, nunca analisou, mas ele é um sermão completamente espiritual. Ele não é uma coisa física que a gente pode fazer, que é algo que vem de nós. Para nós entendermos isso, meus amados irmãos, a nossa salvação é pela fé, mediante a Cristo Jesus. Então a gente não é salvo por obras, a gente não é salvo por aquilo que a gente pratica ou por aquilo que a gente faz. Não tem como se salvar por dizer, eu fiz isso, fiz aquilo. A Bíblia não diz, faça isso e tu vai se salvar. Não, a Bíblia ela diz, agora, se você crer, será salvo. E muitas pessoas não entendem o que é crer. Muitas pessoas não entendem o que é fé. Se o pastor Jader me ligar e dizer, pastor Diego, vai lá na rua tal, à direita, sai da tua casa agora, que lá tem uma bênção para ti. Tem uma pessoa que vai te abençoar lá e tu vai ganhar uma quantia em valor, um terno novo, um carro novo, ou seja o que for. Eu vou ir até aquele local e vou obedecer aquilo que ele falou e colocar em prática. Então eu vou escutar e colocar em prática e receber a minha vitória. Então a fé é crer. Crer é tu praticar. Por isso que a Bíblia diz no livro de Tiago, não sejais só ouvinte da palavra de Deus, mas sim praticante. Então nós vamos ser salvos por aquilo que a gente pratica. Então tem pessoas que estão na igreja, mas não vivem a palavra, não praticam a palavra, não vão se salvar. Então a Bíblia é muito clara. Então não é a obra, é a fé. Por exemplo, eu tenho fé que eu tenho que me vestir como um homem de Deus. Só que tem muitas pessoas que estão com a mesma palavra aqui, que dizem ter o mesmo Espírito Santo, mas eles não têm a fé de se vestir como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Eles têm a fé ainda de se vestir como é que está no mundo. Mas a nossa fé, a gente está fazendo isso por fé, porque o Espírito Santo de Deus nos instruiu. Porque agora a gente tem que mudar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de portar. Então, veja que isso não é obra, isso daí é fé. É dom da fé, é dado pelo Espírito Santo de Deus, é fé, a gente está fazendo por fé. Eu não posso falar palavrão, eu não posso mentir, roubar, eu não posso viver da mesma maneira que eu vivia antes. Então isso não é obra, isso é fé. Então por isso que a gente não vai ser salvo por obra, vai ser salvo pela fé. Por isso que a Bíblia diz até mesmo que a fé sem obras é morta. Por que ela diz que a fé sem obras é morta? Ele não está dizendo a obra de evangelizar, de pregar, não, a fé sem que crer. Porque tem pessoas que têm fé e fé desinteligente. Por exemplo, antigamente eu tinha fé que eu acendesse uma vela, a Nossa Senhora de Fátima, da Parada 40 ali, que eu era muito devoto, ia me abençoar. Eu estava agindo a fé numa imagem, numa escultura. E eu estava colocando em prática a minha fé. Essa fé transformou a minha vida. Então, meus amados irmãos, tem muitas pessoas que creem em Deus. Se tu perguntar para o mendigo, para todos aqueles, o mendigo, o morador de rua, eles todos vão dizer, não, nosso Deus é tudo mesmo. Deus é o mesmo, ou qualquer Deus é o mesmo. Só que são fé que eles utilizam desinteligente. Então nós temos que entender isso, meus amados irmãos. Nós temos que ter a fé inteligente. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a... Então, a minha fé não é para me ter um carro, para ter casa, para ter mansão. A minha fé é para agradar a Deus. Hoje as pessoas dizem, olha, a fé, isso, aquilo. Agora, se tu está lutando para que tu venha ser salvo, que tu venha se libertar, tu acha que não agrada a Deus? Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho. E se tu acreditar no teu Filho e andar conforme a palavra dele, não vai agradar a Deus? Lógico que vai agradar a Deus. Então por isso que tu vai se salvar. Então, meus amados irmãos, a gente tem que entender isso. E aí Jesus agora está falando uma série de coisas que as pessoas que fizerem aqui nessa terra são bem-aventurados, porque vão herdar o reino dos céus. Ele está dizendo, não sei se vocês agir a fé, escutar aquilo que eu estou falando e andar dessa maneira, vocês vão herdar o reino dos céus. É isso que Jesus Cristo está dizendo no sermão. Mas Jesus, ele dá um sermão completamente diferente do mundo. Ele fala o mundo controverso, porque o que acontece? As pessoas do mundo depositam a alegria em carro. As pessoas do mundo depositam a alegria delas nas coisas do mundo. Só que nós temos que entender que nós, o cristão, nós somos inimigo do mundo. Não tem como eu continuar vivendo da mesma maneira e querer ir para o céu, ir para um reino inverso. Porque o reino dos céus é ao contrário da maneira que as pessoas vivem no mundo. Então uma das coisas que a gente tem que entender isso, que não tem como a gente amar. Por exemplo, o mundo ama o quê? O futebol. O país do futebol, o Brasil é o país do futebol. Tem como eu, cristão, agora estar lá no mundo também com eles, numa partida de futebol, torcendo, Grêmio, Inter e tal, e depois vir para a igreja? Porque o mundo ama aquilo e o cristão já não ama aquilo mais, já não gosta. O Espírito Santo de Deus tira. A mulher ama andar vaidosa, né? A mulher ama, do mundo, né? Anda vaidosa, no salto alto, sensual. Ela quer chegar no serviço, ser desejada até por todos os homens, vai pensar, né? O mundo ama dessa maneira, porque a mulher, hoje a aparência da mulher por mundo, a mulher vaidosa, a mulher sensual, a mulher que anda malhada de academia, o mundo é isso. Mas as mulheres de Deus não é isso. Então nós temos que entender que o reino dos céus é inverso. Não tem como eu querer agradar o mundo e agradar a Deus. É isso que a Bíblia diz. Não vê que tu é inimigo do mundo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Veja que a Bíblia fala muito mais. Então Jesus Cristo está dizendo, para herdar o reino dos céus é inverso. Então as pessoas não entendem isso. Veja que isso que nós temos que entender, meus amados irmãos. Uma das coisas que as pessoas fazem no mundo
Elas buscam os prazeres do mundo para se satisfazer a sua carne. Elas buscam os prazeres, por exemplo, elas estão procurando felicidade onde? Em carro. Elas estão procurando felicidade em onde? Em riqueza. Eles querem ser ricos. Eles pensam, olha, se eu tiver dinheiro, todos os meus problemas são resolvidos. Mentira, verdade? Mentira. A gente sabe que tem pessoas milionárias que se suicidam, tiram a vida. Tem pessoas famosas depressivas. Depressiva. A gente vê diversos caras aí depressivos. Teve um que até entrou na nossa live, aquele Whindersson Nunes, entrou na nossa live. Entrou na nossa live ali pedindo oração. Então um cara milionário, um cara foi lá, estava tendo a irmã Suzana e a irmã Gisele estava fazendo a live, ele entrou pedindo oração. Dando ali, né, pedindo oração. Então vejam, um cara milionário, nem sabe quem é nós, mas viu o Espírito Santo de Deus, levou ele ali. Então Deus tem misericórdia. Viu como Deus tem misericórdia? Levou nas irmãs que estavam anunciando a verdade, pregando a verdade, porque ele já foi cristão. Mas ele depressivo, não consegue ser feliz. A gente vê que a felicidade dele é uma farsa, e ele está sempre tendo que fazer os outros rir. Então o mundo vive de farsa, vive de aparência. Então, meus amados irmãos, por que eu estou dando essa introdução? Para entender. Se o mundo não é a real alegria, se as alegrias do mundo não são verdadeiramente felicidade, Jesus está dizendo que a felicidade não é essa. A felicidade é Jesus. A felicidade é estar em Cristo Jesus. Porque não é errado tu ter alguma coisa no mundo. É errado Jesus não estar contigo e usufruir também daquilo que Ele te deu, daquilo que Ele conquistou. E é isso que as pessoas querem. Eles querem fazer as coisas sem Jesus. Eles querem ter prazer sem Jesus. Eles querem ter prazeres insaciáveis sem Jesus, e isso daí não dá. É isso, e agora a igreja está vivendo dessa maneira. Então, meus amados irmãos, se a gente já sabe que carro, que todas essas coisas aí do mundo não vai nos alegrar, não é a real alegria, por que muitas das vezes a gente fica triste por não conquistar alguma coisa? A gente deixa, às vezes, a seta de Satanás entrar no meu coração, no teu coração, porque a gente não conseguiu conquistar algumas coisas. Existem cristãos que se desviam da presença de Deus, que, mas Deus prometeu que a porta ia abrir, e sai para outra direção, sai para outro lado. Mas Deus falou que a porta ia abrir e não abriu, e acaba se desviando, saindo da direção de Deus. Quantas pessoas também, por não receber casa, porque minha esposa não voltou, não isso, aquilo, você acaba se desviando da presença de Deus, por coisas terrenas. E Jesus Cristo está dizendo, olha, não. Bem-aventurado vós que vive conforme buscando as coisas do céu. Bem-aventurados sois vós que estão vivendo agora para me agradar, para fazer a minha vontade, porque vocês serão felizes verdadeiramente. E assim como a gente sabe, nós que estamos aqui sabemos que a felicidade está verdadeiramente em Jesus. A nossa alegria está no Senhor. Viver nesse mundo sem Jesus não dá. É isso que Jesus fala, olha, Ele chama todos os pecadores, está vendo que vocês buscaram tesouro, buscaram prata, agora vocês buscam a mim. Venha a mim que eu sou a verdadeira alegria. Venha a mim que eu sou a solução dos problemas. Venha a mim todos que estáis carregados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vem que eu sou o Senhor. E meus amados irmãos, eu não condeno agora quem está no álcool, quem está na cachaça, quem está na prostituição, quem está no adultério. Eu não condeno quem está atrás da riqueza. Sabe por quê? Porque eles não agiram a fé que eu e você tivemos. Nós tivemos a fé de vir buscar Jesus realmente e deixar as coisas do mundo. E conhecemos um tesouro precioso, uma presença maravilhosa. E hoje a minha vida, não sei os irmãos, mas eu sem Jesus não dá para viver. Sem Cristo não dá. Então nós temos que estar com Jesus, a gente sabe que preenche a nossa alma. Então, meus amados irmãos, eu não condeno eles que estão lá porque eles não têm a fé. Quem sabe o seu filho, o seu familiar, o seu parente, algum familiar meu, alguma pessoa não teve a fé ainda que nós tivemos. É por isso que nós somos salvos pela fé, mediante Cristo Jesus, porque a gente resolveu crer e acreditar, e eles ainda não têm a fé grande daquela maneira para estar fazendo as coisas de Deus, para acreditar que é Jesus que vai suprir aquilo que ele está tentando buscar na cachaça. Porque o Satanás ele trabalha de uma maneira, meus amados irmãos. Quem já pescou sabe, tem que colocar alguma coisa na isca para que aquele peixe venha comer, não tem? E aí o peixe olha e vai direto naquela isca apetitosa, e quando ele morde, tem ali o ferrão, a ponta, né, do anzol que puxa ele. Qual que é a intenção da pessoa que está pescando? Comer o peixe, traçar o peixe. Está dando algo bom para ele, para traçar. Assim que é Satanás. Satanás ele dá um alívio temporal, um alívio passageiro, porque ele quer te devorar, ele quer traçar a tua alma. É por isso que muitas das vezes a gente tem que orar para ver se aquilo que está sendo dado vem de Deus ou não vem de Deus. Porque pode ser algo bom, algo tremendo, e a gente está indo e abocanha e acaba o quê? Sendo tragado pelo inimigo, sendo tragado por Satanás. É por isso, meus amados irmãos, que nós temos que estar vigilantes em nome do Senhor Jesus a todas essas coisas. Então, a gente já sabe que bebida, que essas coisas todas aí não vão nos levar à verdadeira paz, porque a gente já sofreu nisso em nome do Senhor Jesus. Por que é interessante pregar isso? Porque se pregassem mais isso nas igrejas, menos pessoas estariam desviadas. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Quem aqui conhece alguém desviado? Levanta sua mão. Que estava na presença de Deus e se desviou. Ali, ó. Eu acredito que todo mundo que está aqui conhece alguém desviado, alguém que estava na presença de Deus. Vocês perceberam, meus amados irmãos? Busque a Deus para que não seja você depois. É por isso que nós temos que estar de pé, cuidando para que não venha cair.
Então, meus amados irmãos, vocês viram que coisa tremenda? É tão difícil a gente ganhar uma alma, mas uma alma desviada a gente sabe. A gente conhece alguém desviado. É terrível, então a gente está lutando contra Satanás, em nome do Senhor Jesus. Então Jesus agora vai iniciar a mensagem é totalmente espiritual. Essa mensagem não é física, essa mensagem não é carnal, ela é uma mensagem espiritual. E olha só o que ele vai dizer agora, ó. Voltamos lá no versículo de número 3. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo: feliz são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então está dizendo, olha, essa pessoa que é pobre de espírito, dele é o reino dos céus, eu estou feliz dele. Mas o que é ser pobre de espírito? Tem pessoas que confundem o pobre em não ter nada, em ter dificuldade. Tem pessoas que dizem, eu estou passando por luta, estou passando por pobre, eu sou pobre, eu não tenho nem o gás, eu não tenho nem o que comer, mas eu estou indo para o céu. Jesus não disse isso. As pessoas associam isso à pobreza com a salvação. Se fosse assim, meus amados irmãos, se fosse assim, não abriria nem igreja em favela, em vila. Se fosse assim, todas as vilas seriam salvas. Se fosse assim, no arrebatamento, todos os mendigos, todos iam subir. Não é por pobreza, não. Não é por pobreza que vai levar a salvação. E as pessoas estão pensando, só porque eu estou sofrendo por isso. Quem sabe até um Exu tranca-rua das finanças. Quem sabe até algum demônio que está travando ali. E aquela pessoa não sabe, está a vida toda na igreja, mas o devorador está comendo ela porque ela não dizima, porque ela não oferta, porque não ajuda. E está vivendo naquela miséria, está vivendo naquele jeito. Aí Deus não se agrada disso. Muitos pensam, eu sou pobre, e então bem-aventurado sou eu. Não, mas não é isso. Será que Deus não quer salvar o rico? Será que Deus não salvou Davi? Não salvou Salomão? Não salvou diversas pessoas que eram ricos, homens milionários, muito mais do que os de hoje? Abre a sua Bíblia aí, em Provérbios, capítulo número 22. Vou pedir para o meu irmão Otávio, que está cheio do Espírito Santo hoje, que está inquieto para fazer a obra de Deus. E vamos estar aí pedindo para que ele lê Provérbios, capítulo 22, no versículo número 2, eu creio, irmão Otávio. Olha só o que a palavra de Deus vai nos dizer. Provérbios 22, capítulo de número 2. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, não é financeiro que Jesus quis dizer. Isso daí não é financeiro que Jesus Cristo quis dizer. Ele não está dizendo, pode ler, irmão Otávio. Provérbios 22, 2. Provérbios 22, 2. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. Então, o rico e o pobre se encontrarão, não é? O rico e o pobre se encontram. Então o rico e o pobre se encontram. E Deus criou quem? O rico e o pobre. Então não quer dizer que a pessoa é rica não vai se salvar. A Bíblia relata que teve um homem, centurião Cornélio, o homem mais rico que tinha. Ele estava orando 3 horas da manhã, ajudava os pobres. O que Deus fez? Um anjo lá, mandou Pedro ir lá pregar a palavra de Deus para ele, porque Deus queria salvar aquele homem. Então, meus amados irmãos, essa questão de ser rico, lógico que a Bíblia diz os perigos da riqueza. Para ti ser um homem de Deus, uma mulher de Deus rico, tu tem que ter muita unção. Tu tem que estar cheio da unção do Espírito Santo de Deus para te não se desviar, para a soberba não entrar no teu coração, para te não cair em laço. Então nós não temos que buscar riqueza. Mas se Deus quiser abençoar, começar a te abençoar, amém, é Deus que está fazendo. Se tu trabalhar e Deus te der, por causa do fruto do teu trabalho, a Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu salário, em nome do Senhor Jesus. Então, não é questão de pobreza, não é. Outra coisa que não é, não é pobre de espírito. As pessoas pensam que, eu não consigo orar. Quem já viu, eu não consigo orar, eu não consigo isso, aquilo. Não é pobre, eu não oro, eu não busco, eu sou pobre de espírito. Meu reino dos céus, eu não consigo. Não é. Tem crente também que se faz de coitadinho. Quem já viu aqueles crentes coitadinhos? Está sempre eu estou na luta. Não, mas é o céu. Eu estou na luta, não, é normal passar luta aqui, isso é o céu. Irmãos, a Bíblia diz que a gente tem tribulações e também tem bonança. Tem a parte ruim e tem a parte boa. Então não é só luta travada. Tem pessoa que está sempre se fazendo de coitadinho, achando com que aquilo ali é por causa que Deus está levando ela para o céu. Não. Essa pobreza não é essa pobreza que Jesus Cristo está falando, pobreza de espírito. Veja, meus amados irmãos, que em espírito está escrito com letra minúscula. É isso, irmão Otávio? No capítulo de número 5, é isso que está escrito, todos estão com letra minúscula. Sempre quando tiver espírito em letra maiúscula, lá em Mateus capítulo de número 5, é o Espírito Santo de Deus. E quando tiver o espírito em letra minúscula, é o espírito do homem. O meu espírito foi o de vida, então está fazendo pobreza de vida. Olha só, meus amados irmãos, o que ele quer dizer então? O que é reconhecer? O que é essa pobreza de espírito? O que é? Essa pobreza de espírito é nada mais, nada menos que eu e você reconhecer que somos o quê? Pecador. Bem-aventurados pobres de espírito, feliz os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Vocês já entenderam, já que muitas pessoas se convertem e depois pensam que não precisam mais se arrepender? Elas vêm para a igreja e quando a gente perde aquela sensação de que tem que se arrepender, a gente está começando já a ser desobediente a Deus e já deixar um pouco da soberba entrar no nosso coração. Tem pessoas que pregam, acham que alguém
Irmãos, tem pessoas que fazem a obra e pensam que é alguém. Tem pessoas que, porque expulsa o demônio, pensa que é alguém, fica inchado. E Jesus está dizendo, ó, bem-aventurado agora os pobres de espírito. Está vendo que não é coisa, pobreza física, não é físico. Essa mensagem dele, essa mensagem que ele está ensinando é espiritual. Porque ele sabia que havia a sua igreja. Ele estava ensinando ali o povo, ó, vocês têm que ser pobres de espírito, humilde. Lembra que tinha um homem que adorava a Deus, a oração do publicano e do fariseu? Olha, eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo, eu oro, eu leio, eu conheço a palavra. E então ele orando a Deus, e veio o publicano pecador, ai de mim, Senhor, que sou publicano e pecador, sou nem digno de elevar meus olhos ao céu. E a Bíblia diz que Jesus falou que a oração do pecador, aquele que se humilhou, foi a oração ouvida, não daquele que estava agora se achando ser alguma coisa. Então, meus amados irmãos, é isso que a igreja tem que ter. Vocês perceberam que a igreja se perdeu, a igreja no modo geral, porque não quer ser repreendida? Fala do teatro, que é coisa do mundo, não pode ser repreendido. Fala das músicas que estão lançando hoje, o baile funk, tem tudo, o passinho do abençoado. Tudo isso estão fazendo dentro da igreja, trazendo o mundo todo para a igreja. E se a gente prega, quem está errado? Eu e você. A Bíblia diz que nos últimos dias o santo viraria profano e o profano, santo. É isso que estão fazendo nos dias de hoje. Então, meus amados irmãos, o perigo de não reconhecer que tu é um pecador e que eu sou um pecador. A pobreza essa é de reconhecer que nós somos pobres perante ao Rei dos Reis, que nós somos dependentes de Deus, que nós não podemos nada, porque muitos homens que se acharam ser alguma coisa, caíram, e caíram feio, e cada vez mais vai caindo, e veja que não consegue se arrepender. Não consegue se arrepender. Muitas das vezes só se arrepende quando tiver perdido tudo. Quando está lá no buraco, aí se arrepende. Por quê? Porque daí está pobre. Aí está pobre, aí se humilha. Meus amados irmãos, não caímos nesse erro, porque eu também sou ensinado por Deus. Muitas das vezes a gente questiona Deus, Senhor, mas eu faço tanta tua obra, eu oro por vidas, eu estou ajudando, eu estou fazendo aquilo, por que está acontecendo isso comigo? Quem somos nós, mas? Quem somos nós para dizer isso? Quem somos nós para dizer, Deus, eu faço a tua obra? Quando Deus me colocou no meu lugar lá, eu disse, olha, os meus discípulos faziam muito mais que tu quer reclamar. Tu tem casa, tu tem cama, tu tem filho, tem isso, tem aquilo. Tu tem, ó, tu tem luz, tem uma igreja, tá vestido, tá comendo, tá bebendo, tá com saúde, tá com isso. A gente tem que se colocar na nossa posição e falar, Senhor, miserável sou eu e não sou merecedor de tudo que o Senhor tem feito na minha casa, na minha família e no meu ministério. É isso que a gente tem que se reconhecer, porque quando a gente se incha, pensa que é alguma coisa, mas olha Deus, tem feito tanta tua obra. E isso que Deus não quer, Ele quer que, olha Senhor, eu sou pecador, mas me ajuda a levar essa carga, me ajuda a vencer, me ajuda a lutar, em nome do Senhor Jesus, porque eu não sou nada. O Senhor é todas as coisas, é o Senhor que me capacita. É essa pobreza de espírito que Jesus Cristo está dizendo para a igreja. Se nós entendermos os ensinamentos de Jesus, vai mudar a nossa vida espiritual. Assim como eu tenho buscado cada dia mais aprender da minha vida espiritual, aprender em nome do Senhor Jesus, porque a gente muitas das vezes pega daquilo que as pessoas nos ensinaram, mas aí quando a gente vem para a palavra, a gente começa a aprender com Jesus, a gente vê que é Ele que tem que ser a base da nossa vida e da nossa estrutura, em nome do Senhor Jesus. E é isso que Jesus está querendo ensinar, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, vamos ver ali então. Nós temos que entender que o homem diante de Deus, a pobreza do homem diante de Deus, aconteceu com todos. O que falou Isaías, quando ele chegou e teve aquela visão? Ele falou assim, ó, ai de mim, que sou pecador, e habito em lábios impuros. Jesus veio para os pecadores. Então Jesus veio para mim e para ti, os pecadores. Então, meus amados irmãos, não adianta, vai ter algo que a gente vai ter que melhorar, vai ter algo que você vai ter que melhorar, que eu vou ter que melhorar, que a gente vai ter que buscar melhorar, alguma coisa que a gente não está fazendo. Quem sabe tu está jejuando, mas não está lendo tanto a palavra. Quem sabe tem alguma coisa, porque a Bíblia diz que tudo que tu sabe que tem que fazer não faz, tu está pecando. Então, todos os dias nós temos que dobrar os nossos joelhos e reconhecer que somos pecadores, e daí a gente é cheio de Deus, porque quando Isaías falou isso, veio um anjo, desceu com uma tenaz e colocou nos lábios dele e purificou os lábios. Como é que Jesus vai me purificar? Como é que Jesus vai te purificar? Se o quê? Se eu não sou pecador? Então ele não precisa me purificar, então eu não vou receber mais de Deus. É isso que Jesus disse, o médico, ele não veio para uma pessoa sã, ele veio para os doentes. Então Jesus veio para mim, veio para ti, ele veio para os pecadores, porque, meus amados irmãos, a gente olha as pessoas lá do mundo, que estão nas drogas, que estão nisso, e a gente se baseia pela vida deles. É mentira ou verdade? A gente se baseia, agora eu parei de beber, agora eu parei de me prostituir, agora eu parei de fumar, agora eu parei de mentir, agora eu não sou mais como eles, agora eu estou na presença de Deus. Mas eles são pecadores que ainda não se arrependeram. Nós somos pecadores também, que estamos nos arrependendo. Nós estamos buscando nos arrepender. Então é isso que a gente tem que entender, meus amados irmãos. Temos que entender e nos colocar no nosso lugar. Sabe por quê? Porque a gente faz errado. A gente não pode se comparar a nossa vida com a prostituta, com o traficante, com o ladrão. A gente tem que se comparar a nossa vida com Jesus. Seja santo porque é santo aquele que vos chamou.
Pastor, eu não tenho então como chegar na santidade de Jesus. Então é por isso que a gente tem que estar sempre melhorando. A gente nunca vai chegar na santidade de Jesus. A gente nunca vai chegar à santidade de Jesus plena. Mas a Bíblia diz: seja santo como é santo aquele que nos chamou. Então pare de se comparar a tua vida com as pessoas que vivem lá fora e começa a se comparar a tua vida com Jesus. E daí tu vai se envergonhar e vai entender: ai de mim, miserável pecador, que habito em terras de lábios impuros. Quando a gente se compara a Deus, a gente se coloca no nosso lugar. E é isso que Deus quer, para me usar mais, para te usar mais. Porque senão a gente se incha e o nome do Senhor já não é glorificado em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, olha só o que diz também no versículo de número 4: bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Vamos fazer junto, ó. Bem-aventurados que choram, pois serão bem-aventurados que choram, pois são consolados. Irmãos, olhando pela carne, a gente pensa: olha, coitadinho daquela pessoa, perdeu um ente querido. Bem-aventurado tu é, porque tu vai ser consolado. A pessoa perde bens materiais, a pessoa perdeu a casa no fogo, perdeu a casa pegando fogo. A gente fala: não, mas Deus vai te recompensar. Bem-aventurados sois vós. Isso daí é um choro carnal, é um choro beneficente. Esse choro não é um choro para a salvação. Veja que a gente está vendo agora a questão do reino. A gente não está dizendo que as pessoas pobres ou ricas, então se fosse só isso, só ser pobre e ir para o céu. Não, não é. Não é a questão física. Jesus não está dando um sermão físico. Ele vai dar um sermão agora do choro. Bem-aventurados os que choram. Mas não é aquelas pessoas que choram porque perdeu um ente querido. Porque, sendo crente ou não, todos choram quando perde alguém, não é? Sendo cristão ou não, todos choram. Quando perde a casa no fogo, todos choram. Todos choram de dor, todos choram porque tem filho na droga. As pessoas choram. Então não é esse choro aí que Jesus está dizendo que vai ser consolado, não. É por isso que nós lemos a palavra de Deus e interpretamos errado. Se fosse por isso, então não precisava nem pregar o evangelho. Porque as pessoas que não creem, quando perde familiar, choram. Quando passa por luta, chora. Passa por dificuldade, chora. Eu chorava, eu chorei quando eu não era crente, quando perdi minha mãe. Então é por isso que Deus vai me consolar? Não é também. Olha só, vamos ver também, ó, as pessoas também. Nós temos que entender que não é um choro carnal por perder bens materiais. Ele diz: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Aonde que Jesus disse que vai nos consolar? Jesus, ele disse que lá no céu Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda tristeza e toda dor. Sabe que choro que Jesus está falando? O choro que salva, o choro que leva para o reino. O choro que é um choro bem-aventurado é quando eu e você choramos pelos nossos pecados. Quando a gente reconhece que errou, que é pecador. Lembra quando você se converteu que tu chorou reconhecendo: eu tenho que melhorar. Esse é o choro que não é todo mundo que chora. É só aqueles que são cheios do Espírito Santo. É o choro do convencimento. Eu muitas das vezes, quando eu faço alguma coisa errada e sou repreendido por Deus, ou até mesmo pelo servo, pelo profeta, ou até mesmo na obra de Deus, sendo repreendido, eu fico triste comigo mesmo. E choro por dentro. Eu não queria errar. Eu não queria. Então é esse choro que Jesus está dizendo: bem-aventurados sois vós que choram. Não é um choro terreno. Porque um choro terreno todo mundo chora. Um choro terreno, pessoas do mundo choram. Mas ele está falando um choro espiritual. Essa mensagem que ele está dando é espiritual, não é uma mensagem carnal. Olha só, meus amados irmãos, então nós temos que entender isso. Em nome do Senhor Jesus. É um choro na presença de Deus. O choro em sentir a presença de Deus. O choro em sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Quantos irmãos choram sendo renovados? É esse choro também que Jesus Cristo está falando. É esse choro que é um choro maravilhoso. Meus amados irmãos, é isso que Jesus está dizendo acerca do choro. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Meus amados irmãos, hoje, o que acontece? O povo já não chora mais de arrependimento. O povo já não chora mais pelos seus pecados. Hoje o povo não vai mais chorar pelos seus pecados na igreja. Não vai mais dizer: Senhor, eu sou pecador, eu não consigo largar o álcool, eu não consigo largar. Chora na presença de Deus, eu não consigo ler a palavra de Deus. É esse choro, que é um choro espiritual, meus amados irmãos. Pelas coisas de Deus, olha o choro de Ana. É pelas coisas de Deus. Oh, eu quero um sacerdote, eu quero um sacerdote. Se eu tiver um filho concebeu, eu vou te entregar um sacerdote para ti. E chorou na presença de Deus. É esse choro que Deus quer. Veja que a Bíblia diz: se o meu povo se converter aos meus caminhos, com jejum, pranto e choro. Então, muito difícil. Hoje está difícil até mesmo de apacentar. Por quê, meus irmãos? A gente pega e repreende uma pessoa e diz: olha, você vai estar de disciplina, porque isso que tu está fazendo não agrada a Deus. O que a pessoa faz? Ela chora para se arrepender? Não. Ela fica brava com o pastor. Ela sai da igreja, ela procura outra obra, procura outro ministério e sai mais brava ainda. É por isso que Jesus está dizendo: bem-aventurados os que choram. Se for repreendido, entender: eu estou errado. E começar a chorar para a presença de Deus, se humilhar para Deus, falar: eu preciso mesmo melhorar. Isso daí está errado. Mas as pessoas hoje ficam bravas se são corrigidas. Ficam bravas se são exortadas. Ficam bravas se tem que ficar um tempo ali se humilhando a Deus,
chorando na presença de Deus. É por isso que Jesus disse, é esse o choro. E eu não estou pregando de pessoas lá fora, estou pregando de pessoas de igreja. E muitas das vezes igrejas de doutrina, igrejas que as pessoas não querem ser repreendidas. Olha só, imagina, meus amados irmãos. Eu sou pastor, eu já sou pastor já há 4 anos, mas há 10 anos eu me converti. Eu tenho 33 anos. Eu vivi mais no mundo ou na igreja? 10 menos 33, 23. Então 23 eu vivi no mundo, aprendendo as coisas erradas, aprendendo que tinha que mentir, aprendendo que tinha que roubar. Eu aprendi diariamente ensinamentos de coisas erradas no mundo. Então, agora eu estou vindo para Jesus. Eu ainda não tenho que ser corrigido? Eu tenho que ser corrigido porque a minha vida é nova. Eu tenho que mudar, tem coisas que eu tenho que mudar, tem coisas que eu tenho que ser trabalhado por Deus. Eu tenho que me basear por um casamento cristão, para mim ter um casamento abençoado, porque eu sou casado há vai fazer 5 anos, então eu tenho que me basear por pessoas que são casadas e na presença de Deus, não tenho que me basear por pessoas do mundo. Eu sou pai, aí agora meu filho vai fazer 3 anos, então eu não sei ser pai, eu tenho que aprender, eu tenho que ser corrigido, Então é muitas coisas que a gente tem que ir aprendendo diariamente, meus amados irmãos. Então a gente tem que aprender a ser consolado por Deus, chorar na presença de Deus, agradecer, o choro também de alegria, meus irmãos. O choro de dizer, Senhor, eu não sou merecedor. O choro de agradecer, porque falta muitas das vezes na nossa vida um choro de agradecimento pela saúde, pelo fôlego de vida. Falta muitas das vezes, e Jesus está dizendo, bem-aventurado vocês que choram, porque no céu vocês vão ser consolados. Deus, Ele é maravilhoso e é fiel. Por que, meus amados irmãos, que eu digo isso? Porque está dentro da igreja isso que está acontecendo. Uma apostasia que não provém de Deus. Quem já viu um pastor famosíssimo, que é chamado, e depois dele veio vários outros pastores, que ele é chamado para essa igreja para fazer piada com a palavra de Deus. Vai todo mundo lá rir. Um tal de Cláudio Duarte. Todo mundo lá faz piada, pega a palavra, o povo sai rindo. Será que aquele povo ali é bem-aventurado? Se Jesus disse bem-aventurado é os que choram, eles estão indo lá para dar risada. Eles estão indo lá por entretenimento, para se divertir. E se ele não se arrepender, ele vai pagar no dia do juízo final. Tomara eu que um dia ele escute essa pregação, porque eu amo ele em Cristo Jesus. Falo isso sem ódio nenhum. E falo isso porque ele tem conhecimento da palavra. Porque se ele faz piada em cima da palavra, a Bíblia diz que horrenda coisa cair nas mãos de Deus vivo. E Deus disse a Jeremias, que tu vê uma amendoeira, então viste bem, eu zelo e velo pela minha palavra. Imagina se eu falasse alguma coisa e vocês ficassem zombando da minha cara. Quem gosta aqui que tu fala alguma coisa, a pessoa fica zombando daquilo que tu falou? É isso que está acontecendo, meus amados irmãos. E a Bíblia diz que também não é só aqueles que praticam, sim aqueles que é conivente. É um povo, é uma multidão que está indo para esse stand-up gospel, para se alegrar, para sorrir. A igreja é local de arrependimento. A igreja é local de choro, de renúncia, de transformação. Senão Jesus levantava o profeta do bobo da corte, porque tinha um monte de rei, mas não tinha nenhum profeta, ninguém brinca com a palavra de Deus. E hoje nós estamos vivendo os últimos dias, é por causa disso, meus amados irmãos. Então a Bíblia diz, bem-aventurados os que choram. Chora na presença de Deus, se humilha, reconhece os teus pecados, vai chorando que Deus, Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, toda dor, e não haverá mais tristeza, nem pranto, nem morte, porque as coisas passadas já não importam mais. Deus é maravilhoso. Meus amados irmãos, vamos então entrar agora no versículo de número 5. E aí nós terminamos esse versículo, porque depois a gente segue, a gente vai por versículo, e estamos entrando para que vocês entenderem. Mas nós estamos se alimentando aqui nesse ensinamento. Nós vamos fazer ensinamentos de Jesus olhando pelo lado espiritual da coisa. Porque Jesus, Ele prega pelo Espírito, o Espírito Santo, não pela carne. Olha só no versículo de número 5. Bem-aventurados humildes, porque herdarão o reino dos céus. Se é um discurso espiritual, quem aqui conhece uma pessoa que é humilde? Alguém tem a tradução manso aí? Manso? Então lê para mim, irmão Ana, manso. Então a palavra humilde quer dizer mansidão. Fala aí. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só, meus amados irmãos. Tu conhece alguém que é manso e não aceitou Jesus? Tu conhece aquela pessoa humilde, calma, manso, mas não aceitou Jesus? Será que ele vai se salvar? Lembra que a gente falou que é pela obra? E aqui Jesus não está falando que as pessoas calmam. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados isso que herdarão a terra. E quando está falando de terra, está falando novo céu, nova terra, a nova Jerusalém. Porque não tem como a gente herdar aquilo que está destruído. Será destruído toda essa terra. Então veja, meus amados irmãos, que Jesus não está dizendo, olha, pastor Diego é calminho. Pastor Diego é calminho, tranquilo, vai para o céu. Não, não é. É obediência. E a gente entende errado. A gente entende errado essa questão aí de mansidão. A gente pensa, olha, porque é mansinho, porque é calmo, vai herdar o reino dos céus. Olha só que a palavra de Deus vai nos dizer, ó. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus é manso e é humilde.
Mas o que ele fez lá quando ele entrou lá no templo que estava tudo errado, os mercadores? Ele quebrou tudo, xingou, quebrou tudo, destruiu tudo, mas ele é manso e humilde e é para aprender dele. Veja, meus amados irmãos, a gente muitas das vezes confunde lá aquela pessoa calminho, manso, vai para o céu, isso, aquilo. Ah, tem pastor que é mansinho, isso, aquilo é mansidão, essa mansidão leva para o céu. Meus amados irmãos, existe um homem nascido de mulher, que foi o mais manso que andou nessa terra. O mais manso. Irmão Otávio, eu vou pedir para que tu abra em Números 12 e leia no capítulo de número 3. Números 12, capítulo de número 3. Números 12, capítulo de número 3. Olha só, meus amados irmãos, então a gente tem que entender isso daí. Não é esse tipo de mansidão, não é aquela pessoa também que é tímida, sabe aquela pessoa que é tímida, quietinho, olha essa criança quietinha, essa pessoa é tímida. Não, os tímidos não herdarão o reino do céu. Então veja que não é essa coisa física que as pessoas estão pensando no dia de hoje, mas é algo que está ali em Números, capítulo 12, versículo 3. Pode ler, irmão Otávio. Números 12, versículo 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés, tá vendo? O homem mais manso que havia sobre toda a terra. Moisés era manso, tranquilo. E quem lembra o que Moisés fez? O que Moisés fez quando ele desceu do monte? Estava com as tábuas dos 10 mandamentos. O que ele fez? Quebrou as tábuas tudo, né? Então, que mansidão é essa que está falando? Que mansidão é essa de ser calminho, mas sendo que a Bíblia está dizendo que ele era mais manso? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso. Tu vê que eles, nas coisas de Deus, eles ficam ali, né, com uma ira santa, podemos se dizer, porque existe, a Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias, a ira santa. Mas agora, se vocês pararem para analisar, meus amados irmãos, sabe o que é essa mansidão? Qual que é um dos frutos do Espírito? Temperança, mansidão e domínio próprio. Veja que Jesus Cristo tem o Espírito Santo. Ele até quebrou as coisas. Moisés estava ali também, cheio do Espírito Santo, até quebrou as tábuas, mas ele não pecou com ninguém. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. Ele não jogou em ninguém, ele não machucou em ninguém. Ele ficou bravo, irado. O que acontece, meus amados irmãos? O Espírito limita contra a carne. Muitas das vezes a gente fica bravo, a gente fica irado, porém não podemos pecar. Então, o que é essa mansidão? É tu conseguir se controlar no momento da tua ira. Porque tu é controlado não por ti, pelo Espírito Santo. No momento que tu vai falar, no momento que tu vai brigar, no momento que tu vai se impor, tu não fala aquilo que tu queria falar, tu não faz aquilo que quer falar. Eu, como pastor, aconteceu diversas situações. Se fosse por mim, né, eu fazia muitas coisas erradas. Se fosse eu antigamente, fazia muitas coisas erradas, xingava, batia, falava. Mas agora não sou mais eu que controlo a minha vida, é o Espírito Santo de Deus. Aí eu vou lá e o Espírito Santo de Deus me controla. O Espírito Santo de Deus me controla para que eu não venha pecar contra o nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, veja como Deus é maravilhoso. Deus é bom. Então é essa mansidão que está falando. Uma mansidão, um domínio próprio. Estar manso em todos os momentos da nossa vida. Só que quando as coisas estão dando errado, parece que a gente começa a querer chutar tudo. Quando as coisas estão dando errado, parece que a gente, Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo isso? Começa a dar errado, a gente esmurra tudo, o carro. Mas por que está acontecendo isso com a minha vida? Então, meus amados irmãos, eu quero que a gente tem que aprender a se dominar na situação. A gente não tem que parar de questionar Deus no momento da prova ou no momento da luta, porque eu aprendi uma coisa com Deus: quanto mais murmura, mais piora. Tu reclama, parece que a luta vai aumentando, e vem uma atrás da outra, não para. Eu aprendi isso aí com Deus. A gente tem que pedir agora para que Deus dê graça, para que aquela luta ali venha estar na mão dele, para que ele venha nos ajudar. Olha só o que diz Jó, capítulo de número 2. Jó, capítulo de número 2. Que nós temos que se basear também por esse homem de Deus, que no momento das maiores provações, eu creio que um dos homens que mais recebeu provação depois de Cristo foi Jó, que passou aqui nessa terra. E Jó, capítulo de número 2. Irmão Otávio, pode ler Jó, capítulo de número 2, no versículo de número 10. Jó 2, versículo 10. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Olha só que coisa maravilhosa. Se você ler no versículo de número 9, a mulher de Jó está dizendo: Jó, pega esse teu Deus aí, por que tu está sendo temente? Por que tu está buscando ainda Deus? Pega esse teu Deus, amaldiçoa ele e morre. E ele disse: mulher, tu fala que nem louca, tu fala que nem doida. Como é que eu vou receber as coisas boas, tantas coisas boas que Deus deu na minha vida, e agora Ele está mandando as coisas maus, eu não vou receber também? Vocês pararam para analisar uma coisa?
que muitas das vezes a gente recebe as lutas que vêm de Deus, as batalhas que vêm de Deus, porque Deus permitiu que acontecesse aquilo com Jó. E aí vem aquela luta e muitas das vezes a gente não entende, e Jó aqui entendeu. Ele disse, olha, buscar só Deus na bênção é fácil. Buscar só Deus quando está tudo abençoado é fácil. Mas agora, se Deus me deu tantas coisas boas, como tem dado para mim e para ti, por que a gente não pode receber algumas coisas más? Então, meus amados irmãos, é por isso que Jesus diz, bem-aventurado quando te perseguir, quando te difamar, quando fizer mentira. Eu não gosto de ser perseguido, eu não gosto de ser difamado. Quando eu entrei aqui na porta da igreja, o Espírito Santo de Deus me revelou, me mostrou que tem pessoas, eu não sei o mistério, mas Deus me revela muitas coisas. Tem pessoas que, neste exato momento, nessa exata semana, estão falando um monte de coisa de mim. Calúnia, mentira, difamação. E aí por isso que eu já orei, já conta, quebrando, porque se o Espírito Santo de Deus falou, a minha luta não é contra a carne, eu não sei quem é, eu oro quebrando. Então, estão falando, meu nome está correndo aí, estão dizendo um monte de coisa. Mas por que eles estão falando do meu nome? Sendo que eles não têm prova, não têm veracidade, não tem nada, não vieram nem me perguntar, nem me questionar se é mentira ou verdade. As pessoas ficam comentando sem perguntar se é mentira ou verdade. Eu não sei nem o que estão falando, só sei que Deus me revelou, Deus me mostra as coisas porque pertence a mim. Então eu sempre peço para que Deus, para que Ele venha revelar também para mim, para que Ele revele a mim. Então, fazendo isso. Mas por que as pessoas estão falando mal de mim? É por alguma coisa? É por que eles estão fazendo? Se eu estivesse no mundo, bebendo, fumando, teria crente falando mal de mim agora? Ninguém, né, Otávio? Fala aí, teria alguém? Se eu não tivesse aceitado Jesus, teria alguém falando de mim agora ou não? Não. Não teria, né? Então por que eles estão falando de mim? Por causa de Cristo, por causa da obra. E ele diz, bem-aventurados sois vós, quando falar um monte de coisa, por minha causa. Por quê? Porque eles querem parar a obra de Cristo na minha vida. Eles querem parar o chamado de Cristo na minha vida, porque foi Cristo que me tirou do álcool, da droga. Então sempre quando alguém falar de mal de vocês, vamos ser bem-aventurados, vamos se alegrar. Porque nós não somos aquilo que as pessoas falam, nós somos aquilo que Deus nos conhece. Deus te conhece, Deus me conhece. Então a gente não deixa se entristecer por essas coisas, porque é isso que o diabo quer. Que eu me entristeça, que eu pare a obra, que eu não ore, que eu não ensine. É isso que o diabo quer, meus amados irmãos. E aí nós vamos dar ênfase para Satanás? Não, a gente vai seguir fazendo aquilo que Deus mandou. Então nós temos que aprender a entender esse sermão de Jesus. É espiritual, não é físico. Não é físico. Ele disse, eu vou colocar vocês no meio de lobos. Jesus disse, eu vou vir separar os bodes da ovelha. Então pode ser qualquer placa, arca de Deus, Deus de arca, últimos dias de Deus. Jesus vai vir separar os bodes das ovelhas. Não importa o ministério, é Ele que vai vir fazer a separação da igreja. Então cabe a nós sofrer mais um pouco e participar do sermão das bem-aventuranças. Não só ser ouvinte do sermão, mas também participar. Porque eu sei, se tu sabe que é mentira, se eu sei que é mentira. Então quantas coisas ali passou, eu, pastor Jade, passou os obreiros, o obreiro Cláudio, Margisele, minha esposa, e milhares. Então a gente já sabe com quem nós estamos lidando e aonde que a gente já está. Eu digo isso porque os irmãos estão iniciando. E aí o maior problema quando a gente inicia, a gente pensa que todo mundo é de Deus, mas não é todo mundo de Deus. Não é todo mundo crente. Eu vou te dar uma notícia, existem pessoas que estão brincando com Deus. E normalmente não se arrepende. Por que não se arrepende? Porque estão mentindo de ser alguém que não são. Estão mentindo para Deus. Porque se eu vier aqui pregar e não viver, para que eu estou mentindo? Estou mentindo para vocês? Não, eu estou mentindo para Deus. Deus está vendo se eu vivo, se eu prego, o que eu faço, Deus sabe. E um dos pecados contra o Espírito Santo de Deus é mentir para Deus. Ananias e Safira mentiram, não foi para Pedro. Pedro falou, vocês não mentiram para os homens, vocês mentiram para Deus. E o que aconteceu com eles? Morreram. Está ali os homens que vão sepultar seu corpo. E a mulher veio e mentiu também. Então mentir para Deus, se fazer de crente, essa daí vai fazer tu ser condenado. E normalmente essas pessoas não se arrependem. Se tu vê um falso profeta aí, tu vê que ele não se arrepende. Mas meus amados irmãos, é por isso que Deus é maravilhoso, por isso que Deus ele quer o pecador. Agora você que fala, Senhor, eu não tenho força para conseguir ainda. Eu não tenho força, é isso que Deus quer. Eu quero ser liberto. Eu não vou me esconder atrás da palavra de Deus, não vou me esconder atrás da Bíblia. Eu vou ser real. Eu não vou ficar lá para brincar. Eu vou lá para buscar mesmo a minha libertação e vou pedir a misericórdia do Senhor cada dia. Porque o que Deus faz, a gente prega, amanhã ou alguns segundinhos ali, já vem a palavra de contra a minha vida para ver se eu vou viver aquilo ali. E ainda vem o Espírito Santo de Deus. Viu, tu pregou ontem sobre isso? Tu vê como Deus faz? Então, meus amados irmãos, muitas das vezes nós temos que entender. E outra coisa também que acontece, muitas das vezes tu está aqui pregando, e aí as pessoas estão te julgando, dizendo, não, mas é ele faz isso, ele prega e não viva. Não, é o próprio Espírito Santo de Deus que já tocou no meu coração já para me mudar. Aí, se a pessoa está pregando e não está vivendo naquele momento, espera o tempo acontecer, porque se ele continuar fazendo as mesmas coisas, é Deus que vai tratar com ele. Então, meus amados irmãos, porque muitas das vezes a gente pode pregar algo que a gente ainda não se libertou, mas Deus está fazendo a obra na nossa vida, porque a gente recebeu primeiramente a palavra. Então a gente está tendo uma comunhão com Deus para receber a primeira palavra. É por isso que eu ainda tenho esperança na igreja. Eu tenho esperança na igreja porque ainda tem pessoas boas. Por que tu não desistiu então de igreja, de pastor? Porque no meio da igreja
tem pessoas sinceras também. E se tiver 1 ou 2 ou 3 sinceros, que nem nós somos poucos, mas estamos na sinceridade, ali está o poder de Deus, ali está o verdadeiro amor de Deus. É por isso que Jesus Cristo ainda não desistiu da igreja, porque tem poucos adoradores que ainda adoram em espírito e em verdade. E breve ele vem buscar aqueles que querem verdadeiramente se salvar, para a honra do Pai. Tiago capítulo de número 1, versículo 21, e nós terminamos hoje. Vamos terminar ali então no versículo de número 5, né? Versículo de número 5. Versículo de número 5 nós terminamos. Seguimos aí no próximo ensino, na oportunidade aí ao versículo 6 até o final, porque é longo, viu? Um sermão que Jesus deu, que muitas das vezes a gente tem que passar e analisar, porque não é físico o que ele está dizendo. Se fosse físico, o pobre tudo estava no céu, as pessoas calminhas. Aí o diabo coloca na pessoa dele assim: eu sou uma pessoa boa, eu vou me salvar. Não. O que Jesus disse assim, ó? Tem tanta pessoa boa que eu queria que me salvasse. Em nome de Jesus, irmãos. Tanta pessoa que eu sou boa. Eu tenho uma tia minha que eu amo de coração, me ajudou a criar. É uma pessoa boa, mas eu sei que as obras que ela pratica não vai se salvar. Mas tem tanta pessoa boa, gente boa, que a gente quer que se salve, mas não é por isso. Tu vê como é que é? Sabe por quê? Porque não existe ninguém bom. Jesus chegou aquele jovem rico dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que Jesus falou? Por que me chamas de bom? Só existe um que é bom e é Deus. Olha só, um só. Só existe um que é bom e é Deus. Olha só, Jesus não quis se chamar de bom. O diabo gosta de chamar isso de: tu é bonzinho, tu é bonzinho, e leva para o inferno. Que bicho desgraçado, né? As pessoas pensam: não, eu sou bonzinho, eu não faço nada. Irmãos, ser bom não é um dever de todo mundo. Ser uma pessoa boa é um dever de todo mundo, porque se tu for ruim, tu vai preso. Se tu matar, tu vai preso. Se tu é uma pessoa ruim, então é o dever. Então a pessoa acha que só porque ela é pessoa, sou bom, eu mereço o céu. Não. A gente não é merecedor de nada. Ninguém de nós é bom. Eu não sou bom, você não é bom. A gente tem muitas falhas. E a gente tem que entender que bom é Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pode ler, irmão Otávio, em nome do Senhor Jesus. Tiago, do capítulo de número 1, 21. Tiago 1, versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Mansidão, nós estamos falando sobre mansidão. Qual que é a mansidão? Para nós terminar, recebei a palavra com mansidão. Quantas pessoas não recebem a palavra mais com mansidão? Meu Deus, meus amados irmãos, uma coisa se encaixa na outra. A pessoa vem na igreja, está vivendo uma vida desgraçada, no adultério, no pecado, e aí o Espírito Santo prega: você tem que se santificar. Ou o Espírito Santo prega: você tem que largar a cachaça, você tem que largar o álcool, você não pode ir na igreja e continuar mentindo, você não pode estar aqui na igreja e continuar fofocando, você tem que purificar os seus lábios, você tem que ter constância em buscar a Deus, porque os inconstantes Deus não está. Você tem que ter compromisso com Deus em vir cultuar, em adorar, em estar reunido. Você tem que ter prazer. Aí sabe o que as pessoas falam? Sabe o que as pessoas falam? Ele está pregando da minha vida, não recebeu a palavra. E isso que está dizendo: receber a palavra com mansidão. Como é que eu sei que eu tenho mansidão? Um dos frutos do Espírito: recebeu a palavra. Mesmo que te dói, mesmo que doa, mesmo que tu sabe, está pregando a minha vida, dá glória a Deus. Porque coisa mais triste é tu vir na igreja e a palavra não falar contigo. Coisa mais triste é tu vir e sair vazio, né? Sair bravo ainda. A palavra fala contigo e sai bravo. Então tem que dar glória a Deus que Deus falou comigo. Está pregando a minha vida, é o meu pecado, porque ele sabe do meu pecado, ela sabe do meu pecado. Glória a Deus, ele me ama. Porque se ele não falasse, eu ia para o inferno. É melhor ele falar, é melhor ele me constranger, para ver se eu tomo vergonha na cara mesmo. Eu não vou sair pregando para todo lado: está pregando a minha vida, está pregando de mim. Não, eu tenho que me constranger, eu tenho que me arrepender. Lembra que no princípio ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino do céu. Entende que é pecador. E aí os crentes, 20 anos, 10 anos, não recebem mais repreensão. Não recebe mais repreensão. Não recebe. Não preciso. Irmãos, quem repreende é o Espírito Santo, não é o pastor Diego. Quem prega é o Espírito Santo, não é o pastor Jader, não é a irmã Gisele. Quem está pregando é o Espírito Santo. Então recebe a repreensão e fica quieto. Vai e ora para Deus: Deus, eu estou nesse pecado mesmo, então eu tenho que melhorar. Muda, se arrepende, confessa e deixa, porque Deus usa de misericórdia daqueles que confessam. Então, meus amados irmãos, é impossível uma igreja que quer te levar para o céu, muitas das vezes não vai sair alguma coisa que não seja do teu pecado. Então não fique bravo com o pastor, porque você possa até estar entristecendo o Espírito Santo,
Porque uma das coisas que o Espírito Santo tem é tristeza, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? Fiel são essas palavras. Seguimos o próximo ensinamento de Jesus, porque isso aqui foi Jesus que pregou, e nós estamos meditando naquilo que Jesus pregou, porque no culto de ensinamento agora é Jesus quem vai ensinar e quem vai pregar aqui, né? Em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, abençoa cada um dos meus irmãos, ó Pai, que estão acompanhando, aquele que está em casa, aquele que está aqui, Senhor Jesus, que venha ser edificado através dessa palavra. Leva cada um de nós em segurança. Abençoa também, Senhor, o culto de amanhã. Abençoa, Pai querido, Pai amado, a vida dos meus irmãos, e que o Senhor venha multiplicar na vida deles, ó Pai, que eles venham receber a Tua palavra de bom grado, que venha receber, ó Pai, para crescimento espiritual, e que o Senhor, ó Pai, venha edificar a vida, a casa e a família de cada um. Nós te louvamos e te adoramos por esta noite, por este momento, para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E se Deus é por nós, agindo Deus, eu e minha casa. 1, 2, 3, glória a Deus. Os irmãos cumprimentam os irmãos, e as irmãs cumprimentam as irmãs. Irmão Cláudio, Deus vai te dar o renovo em nome do Senhor Jesus, do teu cansaço em nome do Senhor Jesus. Ele sabe de todas as coisas em nome do Senhor Jesus e tem se agradado do teu sacrifício e do teu esforço, que mesmo com dificuldades, com lutas e provas e dor, não tem negaço ao amor ao Senhor. Tu, o Espírito Santo de Deus, me revelou que era o principal, que teria todo o direito de ir para a sua casa descansar, mas tu tens se esforçado, diz o Senhor para ti, e as bênçãos te alcançarão porque tu está fazendo isso para Deus. Então todo o teu sacrifício e o teu cansaço será recompensado no espiritual. Recebe em nome de Jesus.